a paz do Senhor Jesus. Amém. Sou grata, meu pastor, pela oportunidade, pelo convite. Eu glorifico o nome do Senhor por cada vida que aqui estão, né? Porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Se nós estamos aqui, não é porque nós somos bons, mas porque sim, o Senhor é bom e se manifesta nas nossas vidas. Amém, amados? Já quero estar lendo a palavra que se encontra, meus queridos, em Marcos, né? O diácono João veio dar uma saudação, quase que eu puxo ele daqui, viu, irmãos? Quase que eu puxo ele daqui. Eu falei, eita, glória a Deus. Marcos 25, amados. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, 25. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor, né, amados? Que diz assim, meus queridos. E uma certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue. Meu Deus! E que havia padecido muito, com muito médico, e desperdiçado tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, ia de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar no seu vestido, sararei. E logo se estancou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou? Quem tocou no meu vestido? E disse-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e diz quem me tocou? E ela olhando em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Glória a Deus. Somente até aqui, amados. Glória a Deus. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, né, amados? Eu creio que a igreja já ouviu a pregação, que já leu sobre essa passagem, mas a palavra do Senhor fala que a palavra do Senhor ela é viva, e ela é eficaz, e ela se renova todos os dias da nossa vida. E eu já ouvi essa passagem, eu já ouvi essa pregação, mas quando eu comecei a ler, a buscar, o Senhor começou a ministrar no meu coração de forma diferente, de uma forma muito diferente. Por isso que eu digo, verdadeiramente a palavra do Senhor, ela se renova. Muitos anos ela falou comigo de uma forma, e dessa vez ela falou de outra maneira, né? E eu ali analisando, o Senhor ministrando no meu coração, e eu comecei a analisar ali o Senhor falando comigo, né? Da seguinte maneira, eu falei, Senhor, meu Deus, como é que eu vou falar? O que eu tenho para levar para a tua igreja, meu Senhor? E o Senhor começou a falar, começa a se analisar, começa a analisar a sua vida, começa a analisar as coisas que acontecem no dia a dia. E ali, irmãos, eu comecei a analisar e comecei a ver, né? E o Senhor ministrando no meu coração, como se o Senhor tivesse parado na minha frente, numa única reta. E eu falava, meu Senhor, e agora, Jesus? E aí o Senhor ministrando no meu coração, ele falava assim, olha a situação, eu sempre estive aqui na sua frente, eu sempre estive aqui, mas às vezes, dependendo da situação, você quer pegar caminho, às vezes você quer pegar um atalho, mas eu estou aqui. E aí, meus irmãos, o Senhor ministrando no meu coração, e eu comecei a analisar a verdade, Jesus. O que acontece, irmãos? Muitas das vezes, nós estamos vivendo uma situação e nós queremos resolver com as nossas mãos. Nós queremos fazer do nosso jeito. Mas o Senhor, Ele quer que nós reconhecemos que nós somos dependentes dEle, precisamos dEle para tudo. E nós temos que reconhecer que somente Ele é Deus. Só que muitas das vezes, irmãos, o Senhor, Ele tem uma obra na nossa vida. E nós ficamos ali, irmãos, querendo contender com Deus, não querendo fazer do jeito do Senhor, queremos do nosso. E aí o que o Senhor, Ele começa a fazer? Ele começa a fechar uma porta aqui, Ele fecha uma porta ali, né, amados? Permite muitas das vezes até uma enfermidade, para que nós venhamos se achegar a Ele e reconhecer que Ele é Deus, que é somente Ele que faz, que é do jeito dEle, que é da maneira dEle. Mas às vezes nós queremos pegar um atalho, né? Não, Senhor, eu vou pela direita aqui, eu vou fazer aqui do meu jeito, porque eu tenho recurso com as minhas mãos, eu vou fazer do meu jeito.
E o Senhor está de pé ali na nossa frente, só esperando a gente reconhecer. O Senhor às vezes está falando assim, filhinha, as coisas já eram para ter mudado. Não era para você estar sofrendo, não era mais para você estar passando por isso. Mas você ainda está aí. Não quer reconhecer que somente eu que tem que ser do meu jeito. Vocês já viram um funil? O funil ele tem a ponta assim um pouco mais larga, mas no finalzinho ele vai se estreitando. E ali quando você coloca o líquido, ele vai direto ali, ó, no alvo. Ele não sai nem para a direita nem para a esquerda. É assim quando o Senhor ele quer fazer na minha e na sua vida. Ele vai se estreitando de um jeito e vai ajeitando de um lado, ajeitando de outro, para que nós só chegamos a Ele e reconhecemos que somos dependentes dEle, reconhecemos que precisamos dEle, que tem que ser da maneira dEle, não é do jeito que a gente quer. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor permite até que nós venhamos a ter perda. Outros passam por enfermidade para reconhecer que Ele é Deus. Eu vou usar a vida da diaconisa Núbia. Ela tem uma família maravilhosa, tem um esposo maravilhoso. Mas ela passou por uma situação a qual ela teve, que foi somente ela e Deus. Né? Que ela teve que reconhecer, Senhor, ou o Senhor faz, ou o Senhor faz, porque agora eu estou nas tuas mãos, é do teu jeito. Eu não tenho mais recurso, acabou. Eu creio que foi dessa maneira. Né? E ali ela passou por um procedimento. Mas primeiramente foi Deus na vida dela, irmãos. Foi somente Deus. E eu venho dizer nesta noite que na vida dessa mulher não foi diferente, amados. Na vida dessa mulher não foi diferente. A Bíblia diz que essa mulher ela sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Imagina, igreja, 12 anos. E eu creio que naquele tempo, ou era rico ou era pobre, irmão. Não tinha meio termo. A Bíblia diz que ela tinha, irmãos, que ela gastou ali muitos bens. Tudo que ela tinha. Eu creio que ela ouviu falar assim, olha, aqui tem um médico. Alguém chegou para ela e falou assim, olha, em tal lugar tem um médico que ele pode te curar, um médico muito bom. Vai lá. Ela falou assim, eu creio assim que ela falou, eu vou, porque ela tinha recurso. E ela foi até aquele médico. Né? Eu creio que alguém falou para ela assim, olha, em tal lugar tem um tratamento que ele é muito bom. Ela foi, porque ela tinha recursos. Ela tinha um poder requisitivo e foi até lá. Irmãos, eu creio que a Bíblia diz que essa mulher ela sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Imagina, meus amados. O quadro, né, da mulher, ela vai de 5 a 8 dias. Passando disso, irmãos, já fica assim um alerta. Né? Dá uma anemia, né? Dá uma fraqueza muito grande. Eu tenho uma filha de 17 anos que ela passa por isso, de um sangramento. Ela sai da cozinha, do quarto dela, passa pela cozinha, pela sala, vai no banheiro. Quando ela volta, ela tem que sentar no sofá e a gente vê o coração dela disparado. A gente já vê que não é normal. E a Bíblia diz, irmão, que naquela época, quando as mulheres estavam nos seus períodos, ela era afastada. Né? As moças eram afastadas ali, era retirada. E a sua mãe saía na rua dizendo, imunda, minha filha está imunda. Ela ficava afastada, não tinha contato com ninguém. Agora vocês conseguem imaginar essa mulher há 12 anos, irmãos. 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue. Não era só o físico. O emocional também dela estava abalada, porque ela estava afastada, ela não se aproximava de ninguém, ela não tinha contato com ninguém, ela não podia contar para ninguém o que estava acontecendo com ela, irmãos. Vocês conseguem imaginar o sofrimento dessa mulher, a luta dessa mulher, estando afastado de todos e de todos? Imagino eu, naquele sofrimento dela, o quanto ela não queria um abraço, o quanto ela não queria chegar em alguém e falar assim, olha, está acontecendo assim, 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 me ajuda. Mas ela não podia se aproximar, ela estava ali afastada. Ela estava num período que ela era afastada. A Bíblia diz que ela tinha recursos, né? Gastou todo o seu recurso e agora acabou. Acabou o seu recurso. Mas um dia ela ouviu falar, irmãos, que Jesus ele estava passando. E eu imagino, irmão, na fraqueza que ela se encontrava, né? Tinha multidão para ela romper. E ela estava ali na fraqueza. E detalhe, irmãos, a Bíblia diz que se ela fosse pega no meio da multidão, ela poderia até ser morta. E aí, irmãos, olha a situação que essa mulher se encontrava. A fraqueza para romper a multidão. Quantas das vezes nós estamos assim, né, irmãos? Fraco,
sem vontade de vir para a casa do Senhor, sem força, né, para vir para a casa do Senhor. Mas nós temos que tomar uma decisão. E assim foi com essa mulher. Ela precisava tomar uma decisão. Olha, se eu for, eu posso ser morta. Tem a multidão. Mas a minha única esperança agora, o meu único socorro agora, é só o Senhor. Acabou tudo, eu não tenho mais nada. Só é o Senhor da minha vida. Ou o Senhor faz, ou Ele faz. Porque se o Senhor não fizer, não tem outro que pode fazer. E ali, irmãos, ela vai e ela rompe aquela multidão, irmãos. Eu creio ali, irmãos, que ela não olhou para a multidão, porque se ela tivesse olhado para a multidão, na situação em que ela se encontrava, ela não teria nem tentado. Mas a convicção e a fé dela, irmãos, foi tão grande, porque ela já não tinha outro recurso, ela já não tinha mais saída. Na vida dela era somente o Senhor, não tinha outro, era somente o Senhor. E quantas das vezes nós nos encontramos assim? Como eu falei, o Senhor, Ele cria caminho, Ele cria uma situação ali, irmãos, para que nós se achegamos a Ele e reconhecemos que é só Ele que pode fazer. Enquanto nós temos recurso na nossa mão, nós não vamos, nós cortamos atalho. Enquanto nós temos recurso, irmão, a gente vai para a direita, vai para a esquerda. Mas o alvo mesmo, nós não queremos chegar até o alvo. E aquela mulher ali, irmãos, ela só olha mente para Jesus e fala, eu vou até Ele. E eu creio que ela naquela fraqueza, irmãos, né? Fraca ali, ela vai ali para um lado, vai para o outro, no meio daquela multidão, às vezes se abaixando, mas ela chega até o Senhor, irmãos. E quando ela chega no Senhor ali, ela toca nos vestidos do Senhor. E o Senhor, no meio daquela multidão, Ele fala, opa, quem me tocou? Alguém me tocou. Aí os discípulos falam para ele assim, mas mestre, está no meio da multidão, todo mundo encostando no Senhor. E o Senhor pergunta, quem te tocou? Ele fala, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou com convicção que era só eu que poderia fazer. Alguém me tocou de uma maneira que reconhecendo que sou só eu na vida dele. Alguém me tocou de uma maneira dizendo, Senhor, eu sou o Senhor, eu não tenho outro. Senhor, é só o Senhor. Alguém me tocou dessa maneira porque de mim saiu virtude. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E ali, irmãos, o Senhor, Ele olha para um lado, olha para o outro para ver quem tinha tocado. E ali, irmãos, aquela mulher, ela chega, Senhor, perante o Senhor. E ela fala, a Bíblia diz que ela fala toda a verdade, diz, Senhor, foi eu que te toquei. Eu creio que na verdade daquela mulher, a verdade ela quis dizer para o Senhor, Senhor, foi eu que te toquei, porque eu sabia que para mim já não tinha mais recurso. Senhor, foi eu que te toquei, porque eu reconheço que eu tentei de todos os jeitos, eu tentei de todas as maneiras, mas para mim não tinha mais recurso. Senhor, foi eu que te toquei, porque eu tenho convicção que é só o Senhor que pode fazer na minha vida. Senhor, foi eu que te toquei, porque eu confio, Pai, que o Senhor é os médicos dos médicos. Senhor, foi eu que te toquei, porque eu sei que essa situação a qual eu me encontro é só o Senhor que pode mudar. Senhor, foi eu que te toquei, porque eu creio que o Senhor é Deus, e se o Senhor não fizer, não tem outro que possa fazer na minha vida. Senhor, foi eu que te toquei, porque eu confio, Senhor, porque eu cheguei até o Senhor, e se o Senhor não fizer, não tem outro que possa fazer. Senhor, eu te toquei, Pai, porque eu já não tenho mais esperança lá fora, eu não tenho mais recursos, Senhor. Tudo eu tenho posto agora, a minha confiança só está aqui no Senhor, eu só espero do Senhor. Senhor, foi eu que te toquei, somente eu que te toquei, Senhor. E ali o Senhor, Ele fala para ela, mulher, vai em paz, seja curada desse mal. Glória a Deus. E ali, irmãos, essa mulher ela foi curada. Mas como eu disse, meus amados, era somente Deus na vida dela. E é assim que o Senhor, Ele faz na minha e na sua vida. Ele cria um caminho que nós viemos reconhecer que é só Ele. Ele fecha a porta, Ele estreita de um lado, Ele aperta do outro, irmãos. Muitas das vezes até num leito de enfermidade. Porque nessa correria do dia a dia, irmãos, nós não temos parado para ouvir a voz do Senhor. Muitas das vezes nós dizemos para o Senhor, Senhor, eu sou dependente do Senhor,
Senhor, meu Deus, fala comigo, mas a correria é tão grande, irmãos, que nós não ouvimos, nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. Nós vamos, eu coloquei na mão do Senhor, mas aí, irmão, a gente vai e faz da nossa maneira. É onde começa a vir essa situação, a gente começa a se enfraquecer na presença do Senhor, a gente às vezes já não tem mais força para chegar. Por quê, irmão? Porque é que a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer da nossa maneira. E o Senhor, Ele fala, olha, eu vou criar situação na sua vida, que você vai ter que reconhecer que sou eu. Descansa, desacelera um pouco, você está muito acelerado. Com as suas mãos você não vai fazer, com as suas mãos você não consegue. E é onde a gente está sofrendo, irmão. É onde muitos crentes estão se perdendo, irmãos. É onde a gente já não está encontrando forças, muitos não estão encontrando força para chegar na casa do Senhor, porque a gente quer fazer com a força dos nossos braços, irmãos. E com a força dos nossos braços nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. A gente tenta de um lado, tenta do outro, mas nós não conseguimos, irmãos. Só que o Senhor, Ele permite que situações Ele venham sobre as nossas vidas, para que nós reconhecemos que é somente Ele, que não tem outro, irmãos. Se não for o Senhor na minha e na sua vida, irmãos, nós não chegamos a lugar nenhum. Porque é somente o Senhor que pode curar, é somente o Senhor que pode libertar, é somente o Senhor que pode mudar a situação. A gente dá tanto crédito, dá tantas outras coisas, enquanto a gente tem poder nas nossas mãos, nós achamos. E a gente faz do nosso jeito, corre de um lado, corre para o outro, e ajeita de um lado, e o Senhor, Ele está parado ali na frente. Vem, filhinha, vem, põe nas minhas mãos que eu faço. Deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu fazer do meu jeito. Mas aí tem a direita. Não, Senhor, eu vou para a direita primeiro, deixa eu tentar aqui. Aí a gente corre para o outro lado, vou para a esquerda, vou tentar desse lado. Mas a gente não chega a lugar nenhum, irmãos. Quando a gente desacelera, respira e fala, Senhor, somente é o Senhor que pode fazer, é somente o Senhor que pode mudar, que nós colocamos na mão dele, irmãos, e descansamos no nosso coração. Nós chegamos às vezes para trabalhar e falar, olha, hoje não teve venda, mas eu estou em paz, porque o Senhor está no controle. Fulano está doente, mas espera aí, eu estou em paz, porque o Senhor está no controle, eu já pus na mão dele. E a gente aprende a descansar, irmãos, principalmente a mente. A gente consegue dormir, né? Porque quando a gente está achando que é a gente que vai fazer, a gente perde o sono, não tem forças para levantar no outro dia, perde a esperança. Mas quando nós colocamos na mão do Senhor, porque nós sabemos, irmãos, nós temos convicção plena que o Senhor, Ele tem todo o poder e todo o controle está na palma da mão dele, irmãos. Não tem uma causa, não tem uma situação até o dia de hoje que alguém ouviu falar que o Senhor não resolvesse. Se nós colocamos uma enfermidade na mão do Senhor, pode ter certeza, o Senhor, Ele vai curar da maneira dele. Se nós colocamos, irmão, causa na justiça, o Senhor, Ele vai fazer. Só que enquanto a gente está achando que a gente vai fazer com as nossas mãos, o Senhor, Ele está ali. Ele está ali parado, esperando. Eu posso fazer, eu posso resolver. Mas talvez você está achando, filha, que você faz melhor do que eu. Então vai tentando com as suas mãos. Às vezes nós vamos fazer um negócio e nós não pedimos a direção do Senhor, não pedimos a opinião do Senhor. Mas por quê, irmãos? Porque nós temos poder na nossa mão. Nós achamos, né, que temos o financeiro nas nossas mãos, ou temos força no nosso braço para fazer. E aí o que acontece? No começo vai bem, mas depois, irmãos, dá tudo errado. Porque a gente pediu para o Senhor, mas não esperou a resposta do Senhor. Fomos na frente porque nós achamos que tínhamos condições de fazer. Mas o servo de Deus, o homem de Deus e a mulher de Deus, irmãos, tudo que vai fazer, tudo que nós vamos fazer, a gente tem que reconhecer que o Senhor é Deus, que é somente Ele que faz na nossa vida e que não tem outro. Essa mulher do fluxo de sangue, ela teve que reconhecer, irmãos, que era somente Jesus na vida dela, que era somente Ele que poderia fazer, que não tinha outro. Quando ela reconheceu e que ela chegou até Ele, irmãos, ela somente tocou. E na mesma hora ela foi curada. Por quê? Porque ela reconheceu que era somente Jesus. Ela teve a convicção, irmãos, porque ela passou 12 anos correndo para um lado e correndo para o outro. Gastou tudo o que tinha. Acabou-se o seu recurso.
Muitas das vezes é assim nas nossas vidas, né? Acaba todos os recursos, irmãos. A gente olha para um lado. Muitas das vezes o Senhor até permite que as pessoas que estão do nosso lado, nos ajudando, ela até se afasta, né? Porque às vezes a gente fala assim, primeiramente foi Deus, mas se não fosse fulano me ajudar. Aí o Senhor pega fulano, afasta fulano, eu não divido a minha glória com ninguém. Quem faz sou eu, você vai reconhecer que é somente eu. E ali, irmãos, a gente tem um encontro com o Senhor. Se achega até o Senhor e reconhece, Senhor meu Deus, muito obrigado, porque é só o Senhor que pode fazer a minha vida. Não tem outro que pode fazer. Não tem outro Deus a qual eu conheço que possa fazer na minha vida. Porque até o dia de hoje, irmãos, eu nunca vi ninguém fazendo nada sem a autorização do Senhor que dê certo. Porque aqueles que tentam, o homem e a mulher de Deus que tenta fazer algo sem a direção do Senhor, irmãos, não chega a lugar nenhum. Não há prosperidade, irmãos. A gente até tenta, no começo vai bem, mas quando a gente vai ver, dá tudo errado. Então nós temos que reconhecer que é somente Deus que faz na minha vida, que é somente Deus que faz na vida da amada igreja, que não tem outro fora do Senhor. E Ele faz, irmãos, quando nós reconhecemos, quando nós colocamos na mão dEle e cremos que somente Ele é Deus, Ele faz, irmãos. Ele muda a história. O Senhor é aquele que cura o câncer, irmãos. Porque eu já cheguei uma vez, irmãos, eu já orei e coloquei na mão do Senhor uma situação de uma mulher que estava com câncer, a qual eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, Pai. Esse caso, Senhor meu Deus, o médico já desenganou e já mandou para casa, mas eu creio que o Senhor é Deus. Eu tenho convicção que é somente o Senhor que pode fazer. E eu coloquei na mão do Senhor, irmãos. E essa mulher, ela foi, fez um procedimento. E eu ali no outro dia falei assim, meu Deus, como é que eu vou visitar essa mulher? Como é que eu vou fazer, meu Senhor? Como é que eu vou chegar lá? Meu Deus, não permita que eu venha chorar, Jesus, diante da frente dessa mulher. Porque os filhos já estavam até vendo o cemitério já para enterrar, fazendo tudo já para enterrar ela. E o médico já havia desenganado. Mas eu cheguei ao Senhor e falei, Senhor, eu reconheço que é só o Senhor que pode fazer. E pus na mão dele. Aí isso foi na sexta-feira. Quando foi na sexta-feira que ela voltou para casa, no domingo eu fui visitar ela. Falei para as meninas assim, olha, vocês ficam em casa que eu não sei que hora que eu vou voltar, porque eu vou ter que ajudar lá na casa dela, né? Eu não sei como é que está a casa dela, eu vou ajudar na casa dela. Aí dei mais ou menos umas 9 horas e desci para a casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, irmãos, a mulher, era 9 horas da manhã, a mulher já estava começando a fazer o almoço. A mulher já tinha feito café. Aí quando eu cheguei, que eu entrei, eu falei, o que é isso, Lice? Ah, não, isso é brincadeira, não é possível, como é que é isso? Eu venho aqui te visitar, pedindo a Deus para eu não chorar. Falei dessa maneira, Brana, pedindo a Deus para eu não chorar. E eu chego aqui, Lice, você está em pé. Já fez comida, ainda me serviu no café. Aí ela falou assim, minha filha, somente Deus que faz isso. É somente Deus que faz isso. É somente Deus, não tem outro. Porque o médico já tinha dito que eu ia morrer. Mas Deus não falou. Quem falou foi o médico. Mas Deus não falou. Que Deus falou que dá vida. E, irmãos, para honra e glória, em nome do Senhor, essa mulher, ela está lá viva. Está firme e forte, foi curada do câncer. Mas para isso, irmão, nós temos que reconhecer que é somente Deus, irmão, em todas as situações da nossa vida. É em todas as situações, é na enfermidade, irmãos, é no financeiro, é em qualquer situação. Nós temos que reconhecer que é Deus. Quando nós aprender a reconhecer que é só Ele que pode fazer, que é só Ele que tem que direcionar a nossa vida, irmão, a situação ela muda, as coisas ela mudam. Amém, meus amados? É somente até aqui a qual o Senhor colocou no meu coração. E eu agradeço a rica oportunidade e as palmas vão vir, eu desço o nome santo do Senhor.